Olá, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Para nós é mais uma vez motivo de alegrias estarmos aqui nessa live para juntos podermos ouvir a palavra do nosso Deus e poder juntos aprendermos da sua santa e maravilhosa palavra. Vamos ler um texto mais uma vez, Lucas capítulo 8. Nós estamos na exposição desse livro, como os irmãos já sabem. Nós estamos no capítulo 8 e, permitindo Deus, nós vamos expor todo o livro de Lucas. E dessa feita nós vamos ler o versículo de número 22, Lucas 8, versículo de número 22, que diz assim em diante: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um risco grande de naufragar. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Querido e amado Deus, mais uma vez estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja reverenciado, Senhor, pelos teus feitos gloriosos. É o Senhor quem comanda os céus e terra. Oramos, ó Deus, para que o reino do Senhor avance até os confins da terra e que o Senhor levante testemunhas fiéis, cheias do Espírito Santo, como diz a tua palavra aos discípulos e à igreja primitiva, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Senhor, reveste a tua igreja do poder celestial, para testemunharmos as doutrinas e as verdades gloriosas do Evangelho. Senhor, que o teu reino cresça nesses dias, ó Deus. Que através dessa live e das lives que têm sido feitas, o Evangelho seja pregado, Cristo seja anunciado, e que almas e vidas se rendam ao senhorio de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso Deus e Salvador. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale aos nossos corações. Eu te peço, Senhor. Amém e amém. Nós estamos estudando esse texto, e esse texto é muito rico, no capítulo 8, versículo 22, que fala da autoridade de Jesus sobre a tempestade, sobre o vento e sobre as águas, sobre o mar. E tem uma doutrina que tem sido pouco ensinada nas igrejas, que precisa ser enfatizada por nós cristãos, é a doutrina da divindade de Cristo. Eu estava lendo um artigo hoje mais cedo de um homem chamado Mateu. Eu até copiei um pedacinho do artigo aqui, vou ler ele para os irmãos para a gente, a título de introdução da mensagem dessa noite. Ele diz assim: se há uma doutrina de importância maior no cristianismo, esta é a doutrina da natureza de Cristo, sua divindade e sua humanidade. As escrituras cristãs, formadas por 66 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, enfatizam a necessidade de um redentor para os homens que estão presos em seus pecados. Eles estão mortos, perdidos e sob a ira de Deus, aguardando o seu julgamento final,
pelos seus pecados, a não ser que o Salvador os livre. Este Salvador não é apenas um bom professor ou um sábio, como alguns supõem. O Redentor da Bíblia cristã é o próprio Deus que tomou a forma do homem e morreu pelos pecados do seu povo. Ele é o único Deus homem, uma pessoa com duas naturezas distintas, porém unidas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele, Jesus, ele não é um homem que se tornou Deus, como ensinam as religiões, algumas religiões por aí, como os mormons, por exemplo, que o homem se tornou Deus. Muito pelo contrário, é exatamente o contrário. Ele é Deus que tomou a forma humana. Seres humanos não partilham dos atributos incomunicáveis de Deus, como a infinitude, como ser eterno, como ser imutável. Eles são criaturas limitadas e não podem se tornar Deus ou tomar os atributos de Deus como seus. Então nós precisamos entender, nós da igreja cristã, cremos, segundo a Bíblia, que Cristo não tinha somente a natureza humana, mas ele tem duas naturezas. Ele é completamente e perfeitamente Deus, e ele tem completamente uma natureza humana, como nós podemos ver no texto que nós lemos. Mas não é invenção da religião a divindade de Cristo. Muito pelo contrário, muitas religiões têm negado a divindade de Jesus. Mas a Bíblia afirma categoricamente que Cristo Jesus é Deus. Deixa eu dar alguns temas para você, alguns versículos, para você não ter dúvida no seu coração sobre essa divindade. Depois nós vamos comentar o texto que nós lemos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha só, quem é que se manifestou em carne? Na pessoa de Cristo. Cristo é Deus encarnado, e Paulo está afirmando isso a Timóteo, está dizendo, sem dúvida alguma, grande é esse mistério, grande é esse mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quem se manifestou em carne foi Deus. Olha Paulo afirmando a divindade de Cristo. Ele está dizendo que é grande esse mistério, que o próprio Deus se manifestou em carne. Então nós afirmamos que Cristo é Deus, Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, falando da divindade de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, o verbo aqui é Cristo, é Jesus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está nos ensinando é que Cristo estava participando da criação. Cristo é o autor da criação, junto com o Pai e com o Espírito Santo. No princípio era o verbo, é a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, e essa palavra que é Cristo, o verbo encarnado, ele também é o autor da criação. Ele criou todas as coisas. E no verso 10 do capítulo 1 de João, a Bíblia nos ensina que o verbo, que é Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Deus, tomando a forma humana, ele veio até essa terra, e essa terra, os homens dessa terra não o reconheceu, mas ele é o autor da criação. O verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O verso 14 do capítulo 1 de João, falando da divindade de Jesus, fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só Cristo pode dizer que tem uma glória semelhante à do Pai. Ele está dizendo: o verbo encarnado, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, ele viveu entre os homens, e nós, João está dizendo, nós vimos a sua glória, não como a glória de um homem famoso, não como a glória do imperador César, não como a glória dos grandes filósofos, dos mestres e doutores. João está dizendo: nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. João está colocando Jesus no mesmo nível de deidade de Deus. Ele está dizendo: ele e o Pai são um, eles formam um único Deus verdadeiro. Então o verbo que fez carne, ele tomou a forma humana e habitou entre nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso também é a palavra do apóstolo Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha que texto extraordinário falando da divindade de Jesus. Paulo está dizendo: Deus levantou presbíteros para pastorear a igreja, mas não é a igreja dos homens, não é a igreja do Jonas, não é a igreja do Edir Macedo. Ninguém de nós somos donos de igreja. Deus não dá igreja para os pastores, Deus dá pastores para a sua igreja. Nós não somos proprietários da igreja, nós somos apenas servos de Deus, servindo a esse Deus maravilhoso em favor desse rebanho, desse grande rebanho que é a igreja de Deus espalhada pelo mundo. E Paulo está dizendo: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Quem é que morreu na cruz? Não foi Jesus? Paulo está dizendo que aquele que morreu na cruz era o próprio Deus entregando a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Isso está provando da deidade de Cristo. Queridos, Jesus é Deus, ele é digno de adoração, ele é digno de glória e de louvor. Não é só esse texto. Eu vou ler mais dois para a gente encerrar essa primeira parte. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha o escritor aos Hebreus falando de Jesus. Ele está falando: mas a respeito do Filho, ó Deus, o seu trono, ele subsiste por toda a eternidade. O seu trono é para sempre. O cetro da equidade é o cetro do seu reino. O escritor aos Hebreus está falando da divindade de Jesus. Ele está dizendo que Jesus, o reino de Cristo, é como Deus, ele não tem princípio nem fim, ele reina para sempre, ele reina por toda a eternidade. E o último texto que eu quero citar, porque senão a gente passaria a mensagem toda só citando os textos sobre a divindade de Jesus, está em João 3:3, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Este é um versículo de grande riqueza. Jesus não é apenas aquele que desceu do céu, mas em sua divindade, ele ainda está no céu. Olha a frase: ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha Jesus falando: o Filho do homem desceu do céu, e ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu do céu, e o Filho do homem está no céu. Isso fala da divindade de Cristo, da sua onipresença, da sua divindade. Ele é um Deus, e quando a Bíblia fala, chama Jesus de Filho do homem, ela está fazendo referência a Daniel capítulo 7, que era a profecia do Messias que viria, do Filho de Deus que se manifestaria. E Jesus está dizendo: o Filho do homem, eu sou o cumprimento da profecia de Daniel, eu sou aquele que Daniel profetizou que haveria de vir e que governaria o mundo com cetro com vara de ferro, e que governaria o mundo com poder. Então essa divindade precisa estar muito
clara na nossa mente. Quando você entende a divindade de Jesus, você vai entender o quê? Porque o espanto dos discípulos, quando Jesus dá uma ordem para o mar e para o vento, como diz o texto. A Bíblia diz lá no verso 22, vamos comentar o texto: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava inundando, e eles corriam grande perigo. Olha só que interessante, o mesmo Jesus que disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, agora ele entra no barco. E o que Jesus estava fazendo enquanto a tempestade estava assolando aquele barco? Jesus estava dormindo. Isso fala da natureza humana de Jesus. Jesus, ele é Deus, mas ele foi 100% homem também. Como homem ele cansou, como homem ele dormiu, como homem ele teve fome, como homem ele sentiu dores, como homem ele foi aflito, ele sentiu tristeza. Então essa divindade de Cristo está expressa para nós. Ele está dizendo: vamos passar para o outro lado do barco. Os discípulos, em plena obediência, entram no barco, e quando chega no meio do mar, ou em alto mar, nesse grande lago lá de Israel, a Bíblia diz que uma grande tempestade vem e começa a assolar aquele barco, de forma que eles corriam um grande perigo. O que eu aprendo com isso? Nós não estamos isentos de tempestade. O fato de servirmos a Cristo não nos dá o direito de acharmos que não vamos enfrentar a tempestade. Jonas, por exemplo, o profeta Jonas, ele enfrentou tempestade porque desobedeceu a Deus. Agora os discípulos, em obediência a Deus, também estão enfrentando uma terrível tempestade, a tal ponto de achar que a vida deles ia se acabar. Queridos, nenhum cristão está isento de tempestade, nenhum cristão está isento de sofrimento neste mundo. Esse evangelho entrega a sua vida para Jesus, os seus problemas vão ter fim. Isso é evangelho fictício, isso não existe na realidade. Tempestade faz parte da nossa vida, do nosso crescimento. Nós vamos enfrentar muitas tempestades ao longo da nossa vida. Muitas vezes a nossa vida será chacoalhada pelas tempestades. E a tempestade pegou todo mundo de surpresa, todo mundo tranquilinho, estou fazendo a vontade de Deus, vamos para o barco, e de repente um vento muito forte começou a soprar naquele barco, até o ponto deles acharem que iam afundar o barco. Talvez é assim que nós nos achamos às vezes. Nós achamos às vezes que o nosso barco não vai suportar. Às vezes no sofrimento nós achamos que Jesus está dormindo, que Jesus não está atento ao que nós estamos enfrentando. Mas o mais importante de tudo isso é saber que aquele que está conosco é maior do que qualquer tempestade. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Que Deus é maior do que essa luta que você tem enfrentado? Você crê que Deus está contigo no seu barco e que na hora certa Ele vai levantar e vai agir em seu favor? Mas enquanto não chegou a hora, nós precisamos não é fugir do barco, não é pular dentro d'água desesperados, não. Nós temos é que fazer como os discípulos, ir atrás de Jesus e clamar pela sua grande e maravilhosa misericórdia. Os discípulos acordam Jesus e dizem: mestre, o senhor não está vendo que a gente está perecendo? Não te dá que pereçamos? Em outras palavras, nós só está dormindo aí nesse barco, nós estamos aqui passando um sufoco danado. E é interessante que Jesus levanta, e eu imagino que ele levantou calmamente, tranquilamente, e ele disse duas palavras. Ele diz: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E naquele instante houve grande bonança. Olha o poder de Deus aqui manifestado. Quem é que tem poder de conversar com os ventos? Quem é que tem poder de conversar com o mar bravio, e o mar bravio ouvir aquela voz e responder à ordem?
Só um Deus poderoso pode fazer isso. Aqui está mostrando para nós a divindade soberana de Jesus. Ele é Deus, e ele estava, um Deus encarnado, estava naquele barco, e quando Jesus falou, o vento e o mar reconheceu a voz do seu Criador, e imediatamente houve-se grande bonança, houve uma calmaria muito grande, querido. O seu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para acalmar a sua tempestade, Ele é poderoso para nos socorrer no momento de dificuldade. Basta que Ele diga uma palavra. Ele disse uma palavra para o vento: vento, aquieta-te, e o vento se acalmou. O mar, acalma-te, e o mar se acalmou. Sabe por quê? Porque eles estavam ouvindo a voz do Criador. Quando Deus fala, a terra obedece. Foi Deus que deu ordem, e na sua palavra Ele trouxe a existência todas as coisas. Foi Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi Deus que disse: haja luz e houve luz, haja luminares e houve luminares. Foi Deus que disse: até aqui você vai, mas daqui para lá as ondas do mar não vão passar. E elas obedecem. Sabe por que obedecem? Porque elas reconhecem a voz do Criador. Jesus estava lá naquele barco como um Deus encarnado, e Ele ordenou para o mar, e o mar aquietou. Glória a Deus. Ele é Deus, Ele é digno de louvor. E olha o verso de número 25. Ele pergunta aos discípulos: onde está a sua fé? Perguntou Ele aos seus discípulos: onde é que está a sua fé? Vocês estão achando que a tempestade vai matar vocês? Vocês não têm fé? Amedrontados, admirados, cheios de temor, eles começam a perguntar uns para os outros. E qual a pergunta que eles faziam? Quem é esse que até o vento e o mar ordena e eles obedecem? Eles estavam reconhecendo a divindade de Cristo. Eles estavam espantados, eles estavam admirados, eles estavam temerosos, dizendo: não é possível, isso só pode ser Deus. Quem é que pode falar com o vento? Quem é que pode falar com o mar? Quem é que dá ordem para o mar se acalmar? Quem é esse? Só pode ser uma pergunta retórica. Eles estavam perguntando, mas eles já sabiam a resposta. Eles estavam dizendo: só pode ser o Filho de Deus, porque nenhum homem conversa com o mar, nenhum homem conversa com o vento, mas Ele veio aqui na sua humildade. Enquanto nós estávamos apavorados com o mar revolto, Ele estava tranquilo, dormindo. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade? Nenhum ser humano consegue dormir no meio de uma tempestade. Mas Cristo estava mostrando para os seus discípulos: vocês não têm fé? Pode ficar tranquilo, porque esse vento que está vindo aqui está sobre o meu controle. Esse mar revolto foi criado por mim. Quando eu ordenar, esse mar vai se acalmar. Quem é esse que ordena e o vento e os mares lhe obedecem? Você já se pegou às vezes tendo esse senso da grandeza de Jesus? Ele é Deus, Ele deve ser reverenciado. Sabe que nós estamos perdendo isso de vista? Nós viemos nos cultos às vezes para cultuar a Deus, e nós não temos mais o santo temor, nós não temos mais a santa reverência. Nós olhamos para o culto como se fosse um culto qualquer, mas o que o texto está dizendo é que os discípulos se encheram de temor e admiração pela grandeza de Cristo Jesus. Querido, você tem admirado esse Jesus que te salvou? Porque o mundo precisa de um Salvador. Se Jesus não fosse Deus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário não seria suficiente para nos salvar, porque seria um sangue de um homem qualquer. Mas na sua humildade, na sua humanidade, Deus, tomando a forma humana, Ele ofereceu um sacrifício infinito ao Pai. É por isso que milhões e milhares de pecadores estão sendo alcançados pelo Evangelho, porque o preço que Jesus ofertou é um preço infinitamente maior do que qualquer ser humano. O texto
Quando a gente vê os evangelistas modernos dizendo que o homem tem grande valor, porque se não tivesse valor, o Filho de Deus não teria vindo, é balela. Quem tem valor não somos nós. A única coisa que tem valor é o sacrifício de Deus. É Deus derramando o seu sangue na cruz do Calvário por meio de Jesus. É Ele que tem valor infinito, é Ele que tem graça infinita, é Ele que tem dignidade infinita, é Ele que é digno de adoração infinita. Nós somos meros mortais que deveríamos cair de joelhos com a cara no pó e dizer: Deus, eu não tenho nenhuma dignidade para me apresentar diante de um Jesus tão glorioso e tão grande, que apesar da sua grandeza, Ele se humilhou a tal ponto de tomar a nossa forma e pagar um preço. Aí Pedro escreve dizendo: vós não fostes comprado nem com prata, nem com ouro, nem com coisas perecíveis desta vida, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro está dizendo que o sangue dele vale mais do que ouro e prata. Somente o sangue de Jesus, somente um Deus eterno, somente Jesus, como Deus eterno, tem poder para salvar pecadores condenados à morte, como nós estávamos condenados. É isso que o texto está dizendo. Não foi com prata e nem com ouro. Agora os discípulos olham para Jesus e falam: quem é esse? Só pode ser Ele, só pode ser o Criador, só pode ser o Filho de Deus. E a Bíblia diz que houve grande bonança, e eles continuam navegando e chegam à terra dos Gadarenos. No verso 26, e quando chegam à terra dos Gadarenos, que fica em frente ao lago da Galileia, Jesus pisa em terra, e foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só, os demônios estão confessando a divindade de Jesus. Os demônios estão se prostrando diante de Jesus. Mas essa adoração não é uma adoração que agrada a Deus, porque os demônios não estão adorando porque eles têm afeição pelo Filho de Deus. Eles estão clamando pela misericórdia aqui, estão clamando, reconhecendo a divindade de Jesus, porque eles estão com medo. E os demônios falam assim: rogo-te que não me atormentes, que não me lances no abismo, que não me atormentes antes do tempo. Eles estão reconhecendo que Jesus tem autoridade sobre eles. Olha que interessante, queridos, quando Jesus pisa na praia, vem um homem que todo mundo temia. Todo mundo tinha medo desse homem, esse homem de Gadara, chamado Gadareno. Ele estava possesso de uma legião de demônios. Quando a Bíblia fala de legião, provavelmente está se referindo à legião romana, a legião do exército romano, que era composta de 6.000 soldados. Essa legião era a legião mais temida da época. Era o poder bélico mais devastador que tinha. Por meio da legião, Roma conquistou muitas cidades. Essa legião era composta, a legião do exército romano, era composta de 6.000 soldados. Entre eles tinha cavalaria, tinha arqueiros, tinha generais que faziam a estratégia de guerra, tinham homens habilidosos na espada. E onde essa legião do exército romano passava, ela causava grande destruição, ela causava morte, causava pânico, causava alvoroço, porque era o poder bélico de Roma sendo usado contra determinada cidade e determinado povoado. Todo mundo tinha pavor da legião romana. Agora Jesus pisa na praia e vem um homem
possesso de demônios, centenas de demônios possuindo aquele homem. E provavelmente se a gente estivesse lá, a gente teria medo desse moço, porque a Bíblia diz que ele há muito tempo não se vestia, ele andava nu pelos lugares erros. Às vezes que prenderam ele com cadeias e correntes, diz a Bíblia que ele quebrou as correntes, ele quebrou as cadeias que prendiam ele, e ele sempre vivia em locais solitários. Era um homem completamente oprimido, era um homem sujeito à escravidão de Satanás. Satanás estava terrivelmente escravizando aquele moço possesso por espíritos malignos. E uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto é que aquele homem estava nu, ele tinha perdido a sua dignidade, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido o convívio social. Da mesma forma como a legião romana fazia estrago, os demônios estavam fazendo estrago na vida daquele homem. Estava massacrando aquele moço, estava tirando dele as coisas mais importantes, a ponto dele se cortar com pedras, a ponto dele viver no meio dos túmulos, no meio de cemitérios, e ele vivia em lugares desertos. Já observou como é que a nossa geração está atormentada por esses espíritos malignos? Uma das coisas que o diabo tirou dele foi a dignidade. Ele andava nu, ele andava sem roupa. Já observou? Dá uma olhada nas redes sociais como é que as mulheres estão andando hoje? Seminuas. Aos poucos o diabo está tirando a dignidade das pessoas. As pessoas vão nos protestos feministas nas televisões. Como é que a feminista se protesta? Tirando a roupa. Isso é tirar a dignidade, isso é obra do diabo, isso é obra do inferno. Quando o inimigo começa a entrar na vida das pessoas, ele vai tirando tudo que é importante. Ele quer destruir a família, ele quer destruir os relacionamentos, ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir a dignidade. Quando você vê um homem sensual, uma mulher sensual, ele nunca vai estar inspirado por Deus, porque a sensualidade não é inspiração divina. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não usa o corpo para seduzir os olhares de outras pessoas, muito pelo contrário, ela tem plena consciência que o corpo dela é templo do Espírito Santo, e ela tem que cuidar desse templo para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dela. E aquele moço nu, aquele moço possesso, ele vem e se prostra diante de Jesus. É interessante que nem nós estamos prostrando mais, na verdade. Às vezes nós não temos nem coragem de ajoelhar para orar, mas os demônios se prostraram diante de Jesus. Os demônios se prostraram nem porque eles são santos, nem porque eles oram bonitinho, não. Eles se prostraram porque eles estavam apavorados com o Filho do Deus Altíssimo que estava ali. E se Cristo desse uma ordem, eles seriam facilmente pulverizados ou lançados no abismo eterno. E eles suplicam dizendo: Senhor, não nos lance no abismo agora. E eles estavam prostrados, eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus. É interessante que até os demônios têm uma teologia melhor do que a teologia liberal, porque os teólogos liberais querem humanizar tudo na Bíblia, mas os demônios não. Eles estavam reconhecendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não é pelo que os demônios dizem que nós cremos que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, porque a Bíblia afirma isso, e Deus se revelou para nós, querido. Jesus é Deus, e quando Deus chega em Gadara, em Jesus, através de Jesus, quando Ele pisa naquela praia, os demônios que poderiam causar estrago em qualquer outro ser humano, eles vêm e se prostram, reconhecendo a soberania de Jesus. O que você tem temido, meu irmão? O que você tem temido, minha irmã? Será que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade e que pôs esses 6.000 aproximadamente demônios para correr, e um Deus que mais para frente no texto diz que Ele repreendeu uma enfermidade, ressuscitou um morto, será que esse Jesus está esquecendo de você? Não, muito pelo contrário. Vai dormir tranquilo, porque Ele tem cuidado de nós. Você serve a um homem qualquer, você serve a Deus onipresente. E a Bíblia diz que Ele... Aí Jesus pergunta assim: qual o seu nome? É a primeira vez que Jesus pergunta o nome de alguém, e Ele diz: Legião, porque nós somos muitos.
Jesus não está ensinando a gente aqui a ficar conversando com o demônio, igual umas igrejas gostam de fazer aí. Tem igreja que dá até a oportunidade para o demônio falar no microfone, já viu? Vem cá, traz o fulano de tal que está endemoniado, vamos entrevistar. E fica entrevistando, o que você fez? O que você deixou de fazer? Isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. Jesus perguntou aqui para mostrar para nós que no mesmo ser humano pode ter mais de um demônio. Uma legião pode ocupar o mesmo ser humano. Mas Jesus não ficou batendo papozinho com eles, dizendo, quem te mandou? Foi obra que fizeram para você? Você viu, interessante, cara, toda vez que alguém entrevista um demônio, ele sempre vai julgar algum amigo ou algum parente próximo na fogueira. Ele sempre fala, para você ver, toda vez, quem é que mandou você aqui? Primeiro, como se o diabo precisasse ser mandado para fazer estrago. O diabo não precisa de ninguém mandar, ele já é mau desde o princípio, ele é o pai da mentira. Esse exército maligno aí, ele faz estrago sem ninguém precisar, não precisa acender vela na encruzilhada para ele causar estrago. Tem pessoas que nunca entraram, nunca acenderam porcaria nenhuma dessa aí, e são pessoas oprimidas, mas não é porque ordenaram, mas as pessoas têm mania de entrevistar esses bichos aí, gostam de ficar entrevistando, perguntam, quem é que te mandou? Geralmente eu falo assim, foi a amiga dela. Olha que bicho safado, porque ele não fala o nome da amiga também, porque se ele tivesse falado, ele estava mentindo também. Ou foi um parente dela, ou foi alguém que ela gosta muito. Olha só que safadeza. Sabe o que ele está fazendo? Ele está plantando discórdia e contenda na vida daquela família. Aí o cara, sem sabedoria, fala, tá vendo, igreja? Foi um parente dela. Aí quando a mulher volta ao normal, foi uma amiga sua que falou. Aí fala, só pode ser a Maria. Só pode ser a Maria. A Maria tem inveja de mim. A contenda. Não, é o meu ex-marido. É a minha sogra me odeia. O diabo, ele só sabe mentir. O objetivo aqui não é ficar entrevistando ninguém. O objetivo aqui é mostrar que uma pessoa pode ser possessa de vários demônios. E mais ainda, o objetivo principal é mostrar que não importa quantos milhares de demônios existem, todos eles estão submissos ao senhorio de Cristo. Todos eles se curvam perante Jesus, todos eles têm plena consciência que um dia Jesus irá condená-los ao lago de fogo. Todos eles se prostram e falam, um dia a nossa conta vai chegar e nós vamos lidar com aquele Filho de Deus que tomou forma humana. É isso que ele está dizendo, não importa se é legião, o importante é que Jesus tem poder para repreender o inferno inteiro, porque Ele é Senhor no céu e Senhor na terra. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aí continua a história. Jesus pergunta para eles, e eles dizem, meu nome é Legião, e imploravam que não os mandasse para o abismo. Olha só que interessante, verso 31. Imploravam, os demônios de joelhos diante de Jesus, implorando. Isso é divindade de Jesus, meu irmão. Isso é divindade de Cristo, porque somente diante de um Deus poderoso é que faz esses demônios se curvarem. Nós não temos nenhum poder contra os demônios. É por isso que a Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome de igreja nenhuma, é no nome de Jesus. E o texto está dizendo que eles se prostraram e imploravam que não os mandasse para o abismo. Olha que interessante, Senhor, não nos condena agora, não chegou a nossa hora ainda é cedo. Eles estavam implorando, eles estavam reconhecendo que aquele que estava na frente dele não era um homem qualquer, era o juiz de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, encarnado em forma humana, que um dia vai julgá-los com rigor. E eles estavam reconhecendo isso, eles não desafiaram. Mas olha como é que o ser humano é tolo. O ser humano é o único que desafia Deus. Os demônios não desafiam Deus, os demônios sabem quem Deus é. Mas o homem não, o homem bate no peito, arrogante. Eu não preciso de Deus, Deus não me deu nada, Deus não existe, Deus é isso, é só uma humanidade caída. Até os demônios têm mais temor às vezes do que os seres humanos corrompidos. É sinal de que essa geração, se não for pela misericórdia de Deus, todos nós seríamos facilmente condenados. E eles clamam, não nos mande para o abismo. E no verso 32 diz que uma grande manada de porcos estavam pastando naquela cidade, cerca de 2.000 porcos. E os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem,
Os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogaram. Olha que interessante isso. Cerca de 2.000 demônios, 2.000 porcos, melhor dizendo, foram possessos por esses demônios, da legião de demônios que saíram dos homens. Um homem possesso de demônios, os demônios que estavam no corpo de um homem, entraram no corpo de 2.000 porcos. E 2.000 porcos morreram, ou seja, morreram nem os demônios suportam, nem os porcos suportaram os demônios. Quando os demônios entram, eles lançam num precipício e todos eles morrem afogados. E aí é uma grande preocupação que as pessoas falam: por que Deus permitiu isso, os demônios entrar nos porcos? Isso tem várias razões que a gente poderia imaginar, mas entre elas é provar que aquela possessão não era brincadeira, era possessão séria. Que aqueles demônios que estavam naquele corpo daquele homem, eles poderiam fazer um estrago terrível na vida daquele moço, como estava fazendo. E esses demônios, eles mataram 2.000 porcos num questão de minutos ou segundos, minutos. Eles mataram 2.000 porcos, a força que esses demônios tinham. Esse moço aqui, ele quebrava as correntes. Olha o poder que esses demônios tinham. Ele fazia estragos. E mais para frente, para encerrar essa segunda parte, diz que Jesus ordenou eles entrarem nos porcos, eles caíram no abismo, se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, verso 35, viram um homem de quem havia saído os demônios e estava assentado aos pés de Jesus. Olha a observação: vestido e em perfeito juízo. E o texto diz que eles ficaram com medo. Aquele moço nu, bravo, que quebrava correntes, agora não estava mais quebrando correntes e ameaçando todos. Agora ele estava vestido aos pés de Jesus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos faz prostrar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava prostrado, sentado aos pés de Jesus, perfeitamente são, perfeitamente consciente, perfeitamente vestido, perfeitamente curado e restaurado. O povão vem e fala: para, esse cara aqui é o cara que andava pelado aí, correndo, fazendo estrago, andando no cemitério, é esse mesmo. Agora ele está perfeito estado, sentado aos pés de Jesus, adorando Jesus. Sabe o que o povo fez? O povo ficou com raiva. O povo chegou para Jesus e falou: Senhor podia, por favor, se retirar da nossa cidade, porque a gente não quer o Senhor aqui, a gente não precisa do Senhor aqui. Eles viram os porcos mortos e eles disseram: Jesus, vai embora da nossa cidade. Ou seja, hora nenhuma eles foram gratos a Deus pela libertação daquele homem, mas eles estavam tristes pelo prejuízo financeiro que eles tomaram por causa daqueles porcos. Ou seja, eles davam mais valor para os porcos do que para aquele homem. Eles davam mais valor para os porcos do que para Jesus. E eles falam: Jesus, vai embora, nós não queremos. Quantas vezes muitos homens têm trocado Jesus por causa das riquezas? Muitas pessoas que têm abandonado o Evangelho porque perderam coisas. Já viu a pessoa que deixa Jesus porque terminou o namoro? Ela está dizendo: o namoro é mais importante do que o Senhor. Já viu pessoas que abandonam a fé porque perderam a empresa, porque perderam um carro, ou que perderam um casamento, ou alguma outra coisa que eles amavam tanto, ou de algo de mais valor, um filho, e eles dizem: não quero, Senhor, vai embora. E aquele Jesus humilde, ele entra no barco. Aí o moço de Gadara, o gadareno, olha para Jesus e implora para Jesus, dizendo: Senhor, deixa-me te seguir. Olha que lindo isso, querido. Quando Jesus nos transforma, quando Jesus muda a vida de alguém, o desejo nosso é seguir a Jesus. Aquele moço não tinha outro caminho, ele diz: eu quero te seguir, Jesus. O Senhor me libertou, deixa eu ir atrás do Senhor. Você tem seguido Jesus? Você tem seguido a Jesus com um coração grato pelo que Ele tem feito por você? Você tem se prostrado
aos seus pés, vestido não com as suas vestes de obras mortas, mas com as vestes da justiça de Cristo, plenamente vestido, plenamente salvo, plenamente curado, plenamente transformado pelo Evangelho. Você tem que se prostrar ao Jesus e dizendo: Jesus, eu preciso te seguir, porque não tem outro caminho para mim, eu quero ir atrás do Senhor, me deixa te seguir. E o texto diz que Jesus não deixou ele seguir ele de volta ao mar. Jesus fala assim: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua cidade e vai anunciar aos seus o que é que eu tenho feito por você. Jesus é tão misericordioso, meus irmãos, que mesmo quando aquela cidade expulsa Jesus, fala: Jesus, nós não queremos o Senhor, Jesus vai embora, mas deixa um missionário na cidade. Jesus deixa uma testemunha ocular. Aquele moço, todos os dias naquela cidade, por onde quer que ele andava, as pessoas olhavam dizendo: esse aí é aquele que Jesus libertou, esse é aquele que foi transformado, esse aí era um homem possesso por uma legião e que agora está aqui em sã consciência, plenamente vestido. Jesus foi misericordioso com aquela cidade e deixou um missionário naquela cidade dizendo: vai e fale aos seus aquilo que eu fiz por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a gente fala: não sei pregar, mas a pregação é essa. Jesus fala: vai lá e testemunhe aquilo que Jesus fez por vocês. O que você tem que fazer com sua família? Testemunhe aquilo que Jesus fez. E para concluir, a Bíblia diz sobre dois casos, eu vou ser bem breve. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, aproxima de Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá. E quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, uma mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, que tinha gastado a sua fortuna, o seu dinheiro, né, toda a sua renda, tudo que ela tinha com os médicos, e não resolveu nada. Ter fluxo de sangue naquela época lá era algo terrível, porque hoje é normal as mulheres ter fluxo de sangue, mas na época de Jesus a mulher que tem fluxo de sangue era considerada imunda. E tinha 12 anos que aquela mulher não podia entrar na sinagoga. 12 anos, se ela fosse casada, ela não poderia ter relação nenhuma com seu marido, porque ela era impura. Se ela tivesse filhos, ela não poderia tocar nos filhos, porque ela é considerada impura. Ou seja, 12 anos sofrendo, ela gastou o que ela tinha para tentar uma cura, e a Bíblia diz que ninguém conseguiu resolver o problema daquela mulher, até que ela vai até onde Jesus estava e ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos falam: mas todo mundo está te tocando, Senhor, uma multidão está te comprimindo. E ele fala: não, alguém me tocou. E aquela mulher humildemente olha para Jesus e fala: fui eu, Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, minha filha, vai, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante a hemorragia cessou, a hemorragia parou. Aquela mulher que era considerada impura, e se ela toca em alguém se torna impuro, mas quando ela tocou em Jesus, a fonte da vida ela não contamina Jesus, mas Jesus purifica ela daquela enfermidade e ela é imediatamente curada. Queridos, só Deus pode fazer isso, ninguém mais, só Cristo pode fazer isso, e Ele é Deus. E Ele chega na casa de Jairo, e quando chega na casa de Jairo, a filha dele de 12 anos estava morta, e a Bíblia diz que é a única filha de Jairo. Você pensou em pensar nisso? Que valor aquela menina tinha de 12 anos, filha única, e quando Jesus está a caminho, ela chega lá, os parentes e os amigos falam: não incomode mais o médico, sua filha está morta. Mas Jesus humildemente fala: não, pode ficar tranquilo, Jairo, a tua filha não está morta, a tua filha está apenas dormindo, não chore, ela não está morta, ela apenas dorme. Versículo 52.
e todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha só que interessante, a multidão estava rindo e zombando de Jesus, o mesmo Jesus que há pouco tempo atrás tinha acalmado o mar, acalmado o vento, que tinha expulsado um demônio de uma mulher, de um cara possesso, um demônio terrível, e tinha curado uma mulher de fluxo de sangue. Agora falando, pode ficar tranquilo que ela está dormindo. Os caras começam a rir, a zombar, dizendo, esse cara é doido. É claro que ela morreu, não tem mais vida, mas Jesus, o dono da vida, o autor da vida, vai até aquela casa, aleluia, e quando ele entra naquela casa, ele a tomou pela mão, verso 54, disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Verso 56, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Olha só, quem é que manda uma menina morta levantar? Só Deus pode fazer isso. Deus, quando chegou naquela casa, Jesus disse, filha, menina, levanta-se. Para Deus, ressuscitar um morto e acordar uma pessoa que dorme é a mesma coisa. Ele é o autor da vida. Será que Cristo tem levado vida na sua casa? Esse mesmo Jesus tem poder para restaurar a sua família. Aquilo que está morto, ele tem poder para trazer a vida. O seu casamento pode estar morto para os homens, mas se Cristo entrar na sua casa, ele diz, porque o mesmo espanto que os discípulos tinham, nós também temos que ter, espantado com a grandeza e a misericórdia de Deus. Até o vento, o mar, os demônios, a mulher de fluxo de sangue, o cego de nascença, a menina morta de 12 anos, Lázaro de 4 dias. Quem é esse que multiplica pães e peixe, que ensina a pesca maravilhosa? Quem é esse que todas as coisas ordena e elas lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus, o nosso grande e maravilhoso Salvador. Vamos orar, querido Deus. Queremos te agradecer nesta noite por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui louvando e cultuando ao único Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que nos comprou naquela cruz, ao nosso grande Salvador. Não foi com sangue de seres humanos mortais, pecaminosos, mas foi com sangue de Cristo Jesus, Cordeiro puro, sem mancha, aquele mesmo Jesus, que em 3 anos de ministério fez coisas extraordinárias. Ele desafiou a lei da física. Somente Deus consegue andar sobre as águas, mas Jesus andou sobre as águas. Somente Deus consegue transformar 5 pães e 2 peixinhos no alimento para uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Deus traz à criação aquilo que Ele quiser, porque Ele é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. É o Senhor quem chama Lázaro para a vida. É o Senhor quem chamou cada um de nós, que outrora estávamos mortos, presos nos nossos pecados, desafiando ao Senhor, escravos de tudo que não presta. Mas um dia esse Deus maravilhoso entrou na nossa vida e transformou-a para servirmos a Ti. Agora, como aquele moço que foi liberto em Gadara, nós também desejamos, Senhor, deixa-nos Te seguir. Queremos Te seguir todos os dias da nossa vida. Queremos que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Queremos estar prostrado aos Teus pés, clamando, orando, sabendo que no nosso barco há um Deus poderoso que acalma a tempestade. Sabendo que a nossa vida não é governada por homens. Em última instância, quem governa a nossa vida é Deus. Esse Deus maravilhoso que João viu no estado eterno, quando ele teve uma visão lá na ilha de Patmos, e ele caiu aos pés de
Jesus como morto. Oramos, ó Deus, para que os nossos olhos contemplem mais a grandeza da divindade de Cristo Jesus e nós nos prostremos mais em submissão e em adoração ao Deus verdadeiro. Pai, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí. E até domingo, se Deus quiser.